estudantes do quinto ano! Estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática. Hoje vamos ver multiplicação por 10, 100 e 1000. O macaco veio de novo. Vamos ver se hoje ele vai dar sorte para vocês? Temos jogo novamente hoje. Então, mas antes do jogo, vamos primeiro ver qual é o material que nós vamos usar hoje, né? Então, hoje nós vamos precisar do nosso caderno, do lápis e borracha e de uma calculadora. Claro que a calculadora é só se você tiver fácil, pode ser do celular. Se não tiver, também não tem problema. Vai conseguir assistir a aula tranquilamente sem a calculadora. Tudo bem? Quem tiver, mas não esqueçam de perguntar para um adulto se pode usar a calculadora. Tudo bem? Então, vocês vão agora, com um tempinho, organizar o material de vocês. Então, antes da gente continuar, vamos ver relembrando o que nós vimos na aula passada. Sistema de numeração decimal. Sim, tinha o nosso desafio inicial, que vocês descobriram o número da casa, do Jair, do Júlio e do Jonas. Lembram? Também fizemos um jogo. Dessa vez eu ganhei, né? Mas hoje tem jogo de novo. Vamos ver se hoje vocês ganham. Eu ando com muita sorte nas últimas aulas. Mas hoje vocês vão ganhar, tá? Acho que eu vou começar a torcer por vocês. E também resolvemos alguns problemas. E para a tarefa, o que ficou para a tarefa? Quem lembra? Quem fez? Todos fizeram, né? Então, nós também tivemos uma tarefinha, lembram? Nessa tarefa, nós ajudamos a Manu a resolver esse probleminha. No primeiro momento, na letra A, vocês deviam compor o número 15.174. Com as fichas sobrepostas, vocês colocaram lá, né? São essas as fichas que vocês pegaram? A ficha do 10.000, do 5.000, do 100, do 70 e do 4. Colocando elas uma sobre a outra, que número que nós conseguimos? 15.174. Qual é o antecessor desse número? Como é que a gente descobre o antecessor? Isso mesmo, um número antes, um número exatamente antes de 15.174. Não é qualquer um número antes. Qualquer número antes de 15.174. O que vem imediatamente antes. Quem que vem imediatamente antes? O 15.173. Para descobrir, a gente pode fazer 15.174 menos 1. Temos o antecessor. E o sucessor? Da mesma forma que o antecessor, só que ele é imediatamente depois do 15.174. Podemos fazer 15.174 mais 1, que será o número 15.175. É isso que vocês fizeram? Então, coloquem lá um certinho do lado. Quem não fez assim não tem problema. Quem esqueceu de repente que era o antecessor e o sucessor, agora lembrou, né? Daí anota lá o certo para a gente continuar com a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar da família Gorgonzola de novo. Lembram deles? Trouxe o livro para vocês. Eu acho eles super divertidos. Dá para imaginar muita coisa, né? A partir desses personagens. Então, lá nós temos o seu Otto, que é o pai. Aí temos a dona Bárbara, que é a mãe. Temos também os filhos, né? O Picles, o Garrancho e a Grude. E como é que é o nome do cachorro? Quem lembra? Quem lembra? Isso, é o Espinafre. Então, vamos ver hoje. Qual é o probleminha que nós vamos ver hoje? Hoje é da Grude. Então, a Grude, ela tem 10 adoráveis gatos como bichinhos de estimação. Lembram dos bichinhos do Picles? Quem lembra? Tá lá no caderno de vocês, eu acho. Isso, os imundos, né? Umas aulas atrás nós vimos os imundos, que eram os bichinhos do Picles. A Grude tem gatinhos. Já vou contando para vocês que o Picles não gosta dos gatos da Grude. Ele acha os gatinhos muito chatos. Certa vez, Picles
irmão de Grude, desconfiou que os odiosos gatos de Grude estavam roubando as bolachas dos seus imundos. Lembram que eles comem 3 bolachas cada um por dia? Lembram que eles são bem pequenininhos, mas comem um monte? Os imundos são os animais de estimação do Pickles. A irmã jurava que não, e ele jurava que sim. Para provar que tinha razão, Pickles pintou as patas de todos os gatos com tinta de carimbo. O que será que aconteceu? No dia seguinte, de manhã cedo, foi conferir. As bolachas tinham sido roubadas de novo, mas não havia pegadas de gato. Ele, não acredito, né? Ele deve ter falado. Eu ia pegar os gatos. Pickles não se conformou. Achou que tinha sido enganado. Foi examinar os gatos da irmã e viu que todos eles estavam usando sapatinhos de boneca. Ridículo! Pickles ficou uma fera e foi pedir explicações a ela. Quantos sapatinhos Grude usou para calçar os gatos? E quem você acha que está roubando os biscoitos? O que vocês acham? Então, agora vai ser com vocês. Vocês vão colocar a data, o título, colocar lá as respostas destas 2 perguntas. Tudo bem? Lembrem-se, não há necessidade de copiar as perguntas, mas coloquem as respostas. Então, um tempinho para vocês. E aí, quantos sapatinhos Grude usou para calçar os gatos? Aí eu estou ouvindo vocês dando a resposta lá, o macaco também está me contando aqui a resposta. Como é que vocês fizeram? Temos várias formas. Lembram que a gente pode resolver os problemas de várias formas? Então, eu tenho aqui 4 cubinhos do material dourado. E eu posso pensar assim, cada gato usa 4 sapatinhos, né? Porque ele tem 4 patas. Os gatinhos da Grude todos têm 4 patas. Então, se ela tem 1, seriam 4. Mas ela tem quantos? Mais que 1. Então, se ela tivesse 2, seriam 8 sapatinhos. Se ela tiver, como elas têm mais, com 3, seriam 12. Com 4, seriam... Tô ouvindo? Isso, 16. Com 5, 5 vezes 4 sapatinhos. Isso, 20. Com 6... 24, com 7, 28, com 8, 32. Ó, já temos aqui 32 sapatinhos. Se ela tivesse 8, 9 gatinhos, seriam 36. E como ela tem 10, são 40. Isso mesmo, ó. Estão vendo todos os cubinhos aqui? Ao todo, temos 40 cubinhos ali. Ou seja, 10 vezes 4, 10 vezes 4 sapatinhos, são 40 sapatinhos, ou patas, né? São 40 patas, vamos precisar de 40 sapatinhos. Lembram que sempre tem que ter a resposta, vocês podem não ter copiado a pergunta, mas o cálculo ou a forma que vocês fizeram, vocês colocam lá, ok? E a pergunta B, quem você acha que roubou os biscoitos? E aí, o que vocês acham? O que Pickles podia ter feito? Ele vai ter que ficar acordado, eu acho. Ou pintar os sapatinhos, né? Se forem eles, vai ficar as pegadinhas lá, né? Ele tentou ser esperto, mas a Grude foi mais esperta. Eu, particularmente, com a minha imaginação, eu acho que foram os gatinhos que roubaram os biscoitos. Eu acho, porque gatos são bem espertos. Eu tenho lá em casa um gato, eles são bem espertos. Quando eles querem, eles acham as comidas, né? Então, e o que você acha? Como o livro não diz nada, no livro só diz uma coisa, que os gatos odiaram colocar sapato de boneca. Isso diz lá no livro. Eu acredito, gatos não gostam dessas coisas. Mas temos mais um problema. Olha esse.
pizza de urubu. Certa vez, Pífio e Porfírio, que são amigos da família Gorgonzola, foram jantar na pizzaria mais famosa da cidade e pediram pizza à moda da casa. Isto é, pizza de gambá. São estranhos, né? Vamos continuar vendo o resto. Depois, comeram pizza de urubu e, por último, uma caprichadíssima pizza de sabonete, que era para acabar com o mau hálito. Depois de comer pizza de gambá e pizza de urubu, acho que a pizza de sabonete era realmente necessária, né? Cada pizza custava R$10. Pífio e Porfírio dividiram a conta ao meio. Quanto cada um gastou? Qual o nome da pizzaria e outros sabores de pizza que você acha que havia lá? O que você acha? Ora, nós temos que usar a imaginação de novo. Nessa história da família Gorgonzola, podemos usar muita imaginação. Então, vamos ver lá. Olha o lembrete ali embaixo. Comeram uma pizza de cada. Uma pizza de gambá, uma de urubu e uma de sabonete. Então, vocês novamente não precisam copiar o enunciado, nem as perguntas. Vocês só resolvem e respondam essas duas perguntas. E aí, resolveram? Calma, macaco, calma. O jogo já vem, ele já está ansioso pro jogo, porque ele quer ganhar hoje. Vamos ver? Calma, macaco, já vem. Vocês lá em casa também, só mais um pouquinho. Vamos ver então a pizza aqui. Como é que vocês responderam? Quanto cada um gastou? E aí? Quantas pizzas eram? 3. Então, a pizza de gambá custou R$10, a de urubu custa R$10 e a de sabonete custou R$10. Tudo junto, quanto que eles gastaram? R$30, porque é 3 vezes 10. Ou, se eu quiser pegar com material, 10. Imaginando que é uma cédula de 10. R$10, mais R$10, mais R$10. Ou 3 vezes 10, que dá 30. Então, eles gastaram 30, mas eles não pagaram cada um 30. Como é que eles dividiram a conta? Isso, cada um pagou a metade. Como é que a gente calcula a metade de 30? Vocês lembram? E isso pode dividir por 2, mas a gente pode fazer isso mentalmente, né? Metade de 30 é 15. Ou, se eu pegar, eu tenho 30, metade, 10 para o Pífio, 10 para o Porfírio. E esse aqui, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que trocar. Então, se eu tenho 10, eu vou poder pegar 10 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Então, peguei 10 cubinhos. Ou, imaginando 10 moedas de R$1. Então, se eu dividir igualmente, vou por 2, 2. Cada um vai pagar 12, mas ainda tem. 2, 2. Cada um vai pagar 14. Sobram 2. Vou dividir 15 para cada, ó. A metade. 15 e 15. 15 para o Pífio, 15 para o Porfírio. Cada um vai pagar a metade. Então, cada um gastou R$15, ou cada um pagou R$15, ou para cada um ficou R$15 para pagar, como vocês quiserem colocar a resposta. Lembrem-se que não pode ficar sem resposta ou seu problema. A letra B. E aí? Qual o nome da pizzaria? E que outros sabores de pizza você acha que havia lá? O que vocês acham? Eu fiquei aqui pensando, pelos sabores de pizza, eu acho que a pizzaria podia se chamar Pizzaria Fedida. O que vocês acham? Usando a imaginação, o que vocês anotaram? Que curiosidade, eu queria tanto ouvir as respostas de vocês. Eu imaginei também alguns sabores de pizza. Já pensaram pizza de tomate podre? Tem a ver? Tem, né? Jeito que eles comem coisa estranha. Ou pizza de rato. Essas coisas estranhas que eles gostam, né? Vocês devem ter anotado outros.
muito curiosa. Quem quiser fazer um desenho da pizzaria no caderno depois da aula, é uma boa ideia também. Bom, então, vamos ver o que a gente viu até agora. Olhem lá. Primeira coisa, nós vimos 3 vezes o 10 agora, né? Antes nós vimos o quê? 10 vezes o 4, que deu 40. Agora vimos o 3 vezes o 10, que deu 30. Como que a gente fez? A gente usou 3 barrinhas. 3 vezes 10, 30. Aí, vamos observar aqui. Se agora, em vez de 3 vezes 10, fosse 3 vezes 100, o que a gente ia fazer? 100 uma vez, 100 duas vezes, 100 3 vezes. Quanto que é 3 vezes 100? 3 vezes 100 é 100, 200, 300. E se fosse 3 vezes 1000? Trouxe o cubo do 1000 aqui. Aqui tem 1000. A gente tem que pensar que aqui dentro tá cheio de cubinhos, tudo junto, 1000 cubinhos. Se eu pegar uma vez o 1000, 2 vezes o 1000, 3 vezes o 1000, quanto que dá? Isso, 3.000. Então, se eu multiplicar 3 por 1000, eu vou ter 3.000. Se eu multiplicar 3 por 1, vai dar 3. 1, 2, 3. Por 10, por 3 vezes 10, 30. 3 vezes 100, 300. 3 vezes 1000, 3.000. Mais uma vez. Agora vamos fazer com 5. Olhem lá. 5 vezes o 10, 50. 5 vezes o 100, 100, 200, 300, 400, 500. E 5 vezes o 1000, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 1000 dá 5.000. 5 vezes 1000 cubinhos. 5.000 cubinhos. Ou seja, vocês estão vendo alguma regularidade? Será que tem alguma regularidade nessa multiplicação? O que nós vamos fazer agora para descobrir se tem mesmo? Lembram que nós já vimos algumas coisas de irregularidades esse ano, né? Que acontece sempre de novo. Vamos ver. Vamos usar a nossa calculadora para quem tiver. Quem não tiver, não tem problema, pode fazer assim. E resolver estes 9 cálculos. Pode imaginar nos cubinhos. 5 vezes 10 cubinhos. Essa resposta eu já dei, né? Mas nós vamos anotar. Depois o 80, depois o 27. Vezes 10, vezes 100 e vezes 1000. Ok? Então, copiem só os cálculos e façam com a calculadora. Um tempinho para vocês. Acharam alguma regularidade? Isso vocês estão me contando aí, eu sei que vocês já viram, né? Vamos ver como é que ficaram as respostas. O que vocês fizeram? Então, se eu pegar a minha calculadora, estou com a minha do celular aqui. Então, 5 vezes 10. Qual foi a resposta? Isso, deu 50. E 5 vezes 100. Na minha calculadora deu 500. Na de vocês também? Isso, deu 500. E 5 vezes 1000? 5.000. Tínhamos feito com material dourado, né? Quando é um número menor assim, aí a gente pode fazer com material dourado e a gente consegue achar a resposta, nem precisa da calculadora. Agora, quando é 27 vezes 10, aí vai ser bem difícil. 27 vezes 1, eu até consigo fazer
com os cubinhos. 27 vezes 10, a gente ainda conseguiria fazer. Mas já pensaram eu ter que carregar 27 vezes o 1000 aqui, esse peso? Ia dar um monte aqui, né? A mesa ia ficar quase cheia só dos cubos. Então, não dá para trazer. Se a gente usar a calculadora, vamos fazer um aqui. 27 vezes 10, deu quanto? Isso, 270, na minha calculadora também. E 27 vezes 100? Isso, 2.700. E 27 vezes 1000, 27.000. Igualzinho de vocês? Isso mesmo. Agora, e o 80? O que mudou no 80? Vamos ver? Se eu fiz 80 vezes o 10, que número vocês acharam? 800? Na minha calculadora também deu 800. 80 vezes 100, então eu ia pegar 80 vezes essa plaquinha. Deu quanto? 8.000. E 80 vezes 1000? 80.000. Eu ia pegar 80 desses cubos. Aí sim que ia encher tudo aqui, né? Acho que a gente ia ter que amontoar, colocar um em cima do outro. Ia ficar bem cheio aqui de cubos. Então, qual foi a regularidade? O que vocês notaram? Notaram? Isso mesmo. Toda vez que eu multiplico um número por 10, eu vou acrescentar um zero. Ó, tinha o 5, aí ficou 50. Acrescentamos um zero. Quando eu multiplico por 100, eu acrescento quantos zeros atrás do número, né? Eu coloco 2. E quando for por 1000, eu coloco 3. Quando o número já tem um zero, a gente tem que cuidar. Porque o zero continuou, ó. 80 vezes 10. O 80 continuou, colocamos um zero. Aí, quando é 1000 vezes 100, 80 já estava, um zero já estava, colocamos mais 2. E no 80.000, um zero, o 80 já tinha, mais os 3 do 1000. E se multiplicarmos por 10.000? Isso mesmo, vamos acrescentar 4 zeros. Então, toda vez que eu multiplico por 10, eu acrescento um zero ao número. Por 100, 2 zeros. Por 1000, 3 zeros. Por 10.000, 4 zeros. Por 100.000 tem 5 zeros. 5 zeros e assim por diante. Tudo bem? Vamos ver se a gente realmente aprendeu? Então, nós vamos jogar. Nós vamos multiplicar por 10, 100 ou 1000. Tá? Isso, macaco, finalmente chegou a hora do nosso jogo. Então, vamos lá ver. O que a gente precisa? De 2 jogadores, e eu trouxe o macaco para representar vocês. Ok? Já que vocês não podem jogar comigo. Depois, 2 dados que estão aqui. Um dos dados é um dado normal, com os números de 1 a 6. E o outro dado, ele tem, ó, vezes 10, 2 vezes, ó. Aí ele tem vezes 100, aqui no amarelo e no laranja. E tem vezes 1000, aqui no azul e no vermelho. Ok? Então, aparece 2 vezes vezes 10, 2 vezes vezes 100 e 2 vezes vezes 1000. E um quadro para registro, que fica assim, que vocês já vão copiar, ok? Depois, cada jogador joga os 2 dados. Vou jogar este e este. E vou multiplicar os 2 números. Por exemplo, aqui a gente deu o exemplo do 4 e do 100. O número que cai em cima aqui, que sai em cima no dado, nós vamos multiplicar. Então, aqui no dado dos pontinhos lá, saiu 4. No dado da multiplicação, saiu 100. Então, eu vou fazer 4 vezes 100, que dá 400. Depois, nós vamos anotar no nosso quadro a operação e o resultado, ok? Depois, nós vamos somar os 3 números que a gente conseguiu nas 3 rodadas. Quem tiver o número maior, a maior soma, vai ganhar no final. Então, este é o quadro que vocês vão precisar copiar no seu caderno, tá bom? Copiem lá, então.
macaco está super ansioso. Então, nós vamos fazer assim. Primeiro, nós vamos colocar, vocês vão colocar lá no caderno de vocês. Se vocês preferirem escrever macaco aqui, vocês podem. Se preferirem escrever o nome de vocês, vocês podem. Cada um escolhe, ok? E eu vou jogar aqui também. Gente, hoje vocês precisam ganhar. Faz muitas aulas que vocês não ganham de mim. Acho que tá na hora, né? Macaco, capricho hoje. E aqui tá o nome de vocês ou o macaco. Vocês decidem, ok? Podem escolher. Daí eu vou jogar os 2 dados pra vocês. Então vamos lá, vamos lá. Vamos torcendo. Ixi, não peguei certo. Peraí, tem que ser pra cima assim, tá bom? Aí deu 2. Ó, 2. Viram? Número pequeno. Mas o que vale é este, certo? Porque é aqui que você vai multiplicar. Então vamos lá. Opa! Que legal! Deu 1000, ó. Sempre o de cima. Ele caiu assim pra vocês. Então, o que deu pra vocês? 2 vezes o 1000. O que nós vimos? 1000 tem 3 zeros. Então, 2 vezes 1000, 2000. Vocês fizeram 2000 pontos. Começaram bem. Agora é a minha vez. O macaco tá bem feliz aqui. Vou jogar pra mim agora. Vamos ver. Pra cima, o laranja. Então, o 3. Vou deixar aqui. Agora vou jogar o da multiplicação. Ixi. Vezes 10. Então, o que eu vou fazer pra mim? Isso, 3 vezes o 10. Então, quantos pontos eu fiz? 30. Eu fiz 30 pontos. Vocês estão torcendo bastante hoje, né? Hoje já começaram muito bem. Vamos ver então, de novo, o número primeiro para vocês agora. Deu 2 de novo. Ó, o 2. Agora o dado da multiplicação. 10. Ai, dessa vez não foi tão bem. Ó, deu 10. Deu 2 vezes 10. Quanto é que é 2 vezes 10? Isso é 20. Dessa vez não foi tão bem assim, né? Vamos ver então o meu agora. Vamos lá. Quantos pontos você já tem? 2000 mais 20 dá quanto? Isso, 2020. Agora é com vocês de novo. Ah, não. Agora sou eu. Ó, 5. Então, vamos ver esse. Vezes 100. Então, agora eu fiz. Vou fazer 5 vezes o 100. Quanto que é 5 vezes 100? O 100 tem 2 zeros. Então, eu vou colocar o 5 e 2 zeros. Ó, então eu já fiz 30 pontos na primeira rodada e 500 na segunda. Quanto que eu fiz ao todo? Isso, 530. Estou atrás de vocês ainda. Acho que hoje vocês vão ganhar. Vamos ver? Ih, deu 1. Vamos ver aqui. Qual vai ser o número que o 1 vai multiplicar? Vamos ver. 10. Uma vez o 10. Então, quanto que é uma vezes o 10? É 10. Quem colocou lá no caderno uma vezes 10, pode colocar também. Fica mais completo. Não coloquei aqui porque fica bem pequeno. Mas a gente pode colocar aqui, ó. Por exemplo, o primeiro foi 2 vezes 1000, que deu 2000 de vocês. Depois, vocês fizeram 2 vezes o 10, que deu 20. E no último, vocês fizeram uma vez o 10, que deu 10. Agora, vamos ver o meu. Eu vou jogar agora pra mim, vamos ver. Deu 4. E vamos jogar esse aqui também. Vamos ver. Deu 10. Então, eu fiz 4 vezes o 10. Então, como é que vai ficar? 40. Então, os meus cálculos foram quais? 3 vezes o 10. Na primeira, que deu 30. Na segunda, se é 500, por quem que eu multipliquei o 5? Isso, por 100. Então, 5 vezes o 100, que deu 500. E no último, eu fiz 4 vezes o 10 de novo. Hoje eu realmente não é meu dia de sorte. Hoje são vocês que estão ganhando. Então, quantos pontos vocês fizeram?
Eu não consegui nenhuma vez vezes 1.000. Nenhuma vez. Vocês fizeram 2.000 mais 20 mais 10. Quanto que deu? Isso mesmo, 2.030. E eu, quantos pontos eu fiz? 30 mais 500, 530. Mais 40, isso, 570. Posso fazer o cálculo aqui, 0 mais... Desde que as unidades estejam aqui todas alinhadas, né? As dezenas e as centenas. Eu fiz, né? Aqui não tem unidade solta, tem 3 dezenas aqui e 4 aqui. Aqui também não tem nenhum número na ordem das dezenas. Então, 7 dezenas e 5 centenas. No de vocês tinham 2 unidades de milhar. Centena desse jeito aqui na ordem das centenas não tinha. E tinha 2 dezenas aqui e uma aqui. 30. E aqui tem dezena aqui? Não tem um número na ordem, mas para ter 2.000, eu preciso de 200 dezenas, né? Então, este número tem dezenas, ele só não tem nenhum número na ordem das dezenas. No final, quem ganhou? Dessa vez vocês ganharam 2.030 e eu fiz 570. Hoje o macaco tá bem, né, macaco? Hoje você conseguiu torcer bastante e deu certo. Vocês ganharam dessa vez. Estava na hora, né? Porque várias vezes eu ganhei. Estava na hora de vocês ganharem. Eu fico um pouquinho tristinha, assim, mas não tem problema, tá? Na próxima vez eu ganho de novo. Então, gostaram do jogo? Ah, eu quero jogar em casa, mas eu não tenho os dados. Não tem problema. Como é que a gente faz quando não tem os dadinhos? Isso, pega um saquinho, coloca um papelzinho com os números de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No outro saquinho, você coloca lá um papelzinho com vezes 10, um papelzinho com vezes 100 e um papelzinho com vezes 1.000. Não precisa colocar 2 de cada. Aí você mistura bem, tira o número sem olhar e daí você joga com quem está na tua casa. Se não tiver ninguém para jogar com você, não tem problema. Pode jogar com algum bichinho. Eu joguei com o macaco aqui, não tem problema. É divertido do mesmo jeito e a gente aprende. Se tiver alguém para jogar com você na tua casa, melhor ainda. Com quem você mora, talvez tem outras crianças, aproveitem, tá? E joguem bastante para aprender bem essa parte de multiplicação por 10, 100 e 1.000. Tudo bem? Vamos pensar um pouco aqui. Qual é o máximo de ponto que eu posso conseguir em uma rodada? Será que 2.000 para nós aqui foi 2.000? Será que eu posso ter mais pontos? Olhem lá os dados. Eu tenho multiplicar por 10, por 100 e por 1.000. Qual é o maior? Isso, multiplicar por 1.000 é o maior. E dos números, qual é o maior? Exatamente, o maior seria o 6, que não caiu nenhuma vez no nosso jogo hoje. Por isso tem que jogar mais rodadas. Aqui na aula não temos tempo, mas depois vocês podem jogar. Então, 6 tem mais. E aqui seria 1.000. Então, olhem lá. Podia ser o 1.000 e o 6, que são os maiores. Quanto que é 6 vezes 1.000? Isso, 6.000. Mais que 6.000 em uma rodada não podemos fazer. Só dá para fazer 6.000. E o menor? E o mínimo de pontos? Qual é o mínimo de pontos? Então, lá estão os dados de novo. Qual é o menor número? Vezes 10, né? Que é o menor. E qual é o menor número do dado de pontos? O 1. Nós fizemos? Sim, vocês fizeram uma vez o mínimo. O menor vezes o menor vai dar 10. Então, dá para fazer 10. É o mínimo de pontos. Menos que isso não dá para fazer. Então, resumindo, o máximo que podemos fazer é o quê? 1.000, né, num dado, que é o número maior, e 6, certo? E o mínimo que a gente pode fazer é quanto? 1 vezes quem? O 10. Então, 1 vezes o 10 é o mínimo de pontos que eu posso fazer. Tudo bem? Então, vamos colocar no nosso caderno um resumo para a gente não esquecer que há essas multiplicações que a gente viu hoje. Tudo bem? Então, vou dar um tempo para vocês copiarem.
Não vamos mais esquecer disso, né? E a nossa tarefa hoje é um pouco maior também, mas vocês conseguem fazer tranquilo, lendo o que vocês acabaram de copiar e lembrando do jogo, ok? Pronto? Copiado? Organizado o caderno de vocês? Então, agora vamos para o quiz. Lembrem-se que não precisa copiar, ok? Então, vamos colocar os dados aqui, vamos ver o que a gente aprendeu hoje na nossa aula. Então, primeira pergunta. Quais eram os animais de estimação da grude gorgonzola? Eram os imundos? Ah, os imundos nem estão aí, né? De quem eram os imundos? Isso, era do Picles. O Picles gostava do nome dele, lembram? Não, ele não gostava do nome dele, né? Voltando, quais eram os animais de estimação da grude? Eram leões? Eram lebres? Gambás ou gatos? Apareceu gambás na aula de hoje, apareceram os gambás. Isso era pizza de gambá, mas não eram os animais de estimação da grude, eram os... Olha lá a dica. Isso, os gatos. 10 lindos gatinhos, né? Número 2, vamos ver. Observe os valores dos dados e responda. Qual o produto dessa multiplicação? 1.000 e 5. Quanto é que é 1.000 vezes 5 ou 5 vezes o 1.000? 5? 50? 500? 5.000 ou 50.000? O que vocês acham? Não, vocês não acham, vocês têm certeza, né? Que 5 vezes o 1.000 é 5.000. Isso mesmo, 5 vezes o 1.000, 5.000. Vamos para o próximo, vamos ver. Se multiplicarmos 25 por 100, o resultado será 25, 250, 2.500 ou 25.000? E aí, quanto que é 25 vezes 100? Uma dica. Quando um número natural for multiplicado por 100, devem ser acrescentados 2 zeros à direita do algarismo da unidade. Então, se eu acrescentar 2 zeros à direita do 25, o que vai dar? Isso, 2.500. E vamos para a nossa última pergunta. Ana multiplicou o número 260
e obteve o resultado 260 mil. Por qual número Ana fez a multiplicação? Então, ela fez uma multiplicação. Vamos anotar aqui para a gente pensar sobre isso? Ela pegou lá, fez 250 vezes alguma coisa e, como resultado, ela teve quanto? 260 mil. Coloquei aqui embaixo porque não coube aqui. Por quem ela multiplicou? Opa, não é 250, é 260. Me enganei aqui. 260. 260 teve 260 mil. E agora? Por quem que ela multiplicou? Tem 4 zeros aqui, né? Então, ela multiplicou por 10 mil? Por que não? Porque já tinha um zero. Então, se foram acrescentados 3 zeros aqui, por quem que ela multiplicou? Isso mesmo, por 1000. Se eu tenho 3 zeros, 3 aqui a mais, porque um já tinha, eu multipliquei por 1000. Depois, quando terminar a aula de hoje, vocês podem fazer vários cálculos na sua calculadora e ver se isso sempre dá certo. Vocês vão notar que sempre vai dar certo. Então, a nossa amiga Ana multiplicou por 1000. Vocês deveriam marcar ali. Mas acho que vocês devem ter falado 1000, né? Isso mesmo. Então, eu e o macaco vamos ter que nos despedir por hoje. Fizemos vários cálculos, aprendemos um jogo novo. Quantos jogos vocês já têm? Estão montando lá a caixinha que eu sugeri para vocês? Montar uma caixinha de matemática? Todos os jogos que vocês estão construindo, vocês podem colocar dentro de uma caixa. Aí, quando vocês estiverem com um tempinho para jogar, vocês podem ir jogando esses jogos. Quando a avó vem visitar, ou um irmão, com o pai, com a mãe, quando eles têm tempo, ou com outra pessoa que mora com vocês. Certo? Então, por hoje, seria essa a nossa aula. Então, o macaco diz tchau, manda um forte abraço. Sentiram-se abraçados lá por mim e pelo macaco? Tchau para vocês.